pensou errado. Se o Alexandre de Moraes me condenar perto da eleição, pode ser uma pena de 2 meses, 3 meses. Se essa pena englobar o dia da eleição, eu não tenho meus direitos políticos. E por aí eles vão tentar caçar muita gente. Vão reprovar muita conta eleitoral, se tiverem condições, né? Por conta de fato ilícito. Nem crime é, mas vão tentar reprovar, né? Para tirar aquela pessoa, porque aquela pessoa pode votar a favor do impeachment do Moraes. Eles sabem disso, vocês acham que eles estão de olho nisso? Eles sabem disso. Acabou que a gente não viu meu vídeo da CNN, né? Deixa eu botar aqui. De Moraes, ele está encontrando uma pessoa maior do que ele para bater de frente. O líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, disse que não ia parar o seu projeto nuclear. Ele foi e jogou uma bomba. Os senhores acreditam que dará certo, então, Alexandre de Moraes tendo o respaldo, né, tendo como coadjuvante Lula, para conseguir fazer o Trump recuar? Pelo amor de Deus, não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. O Brasil, o Trump chamou de regime e chamou certamente, acertadamente, que o Trump não reconhecerá uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro. Não falo em nome de ninguém, mas eu posso garantir, não haverá recuo. Se tudo der errado, pelo menos nós já estaremos vingados. Muito obrigado. Então é o seguinte, Eduardo, você pareceu radical. Sim, é para ser radical mesmo. Eu quero o certo, eu não quero o meio termo. O certo é 100% oposto do errado. Por que eu vou querer o meio termo? Ou será que então o certo é a gente pegar as senhorinhas lá, né? Iraci Nagashi, cadeira de roda, presa por risco de fuga, pegar essas mulheres e, não, então 17, 16, não, vamos dar 5, 6 anos de cadeia para elas. Vai continuar errado. Esqueça essa visão tradicional da política. Essa visão, ela dá certo na política em tempos de paz. A gente não está falando de paz, a gente está falando de base, a gente está falando de princípios. A gente está numa guerra onde nosso opositor tenta nos prender. Então esqueça isso, eu não quero dar margem para isso. Enquanto tiver autoridade, né? Deputado, senador, governador, falando que não, vamos aqui deixar a política de lado, vamos por esse caminho, não, vamos buscar no meio termo, não, vamos fazer uma delegação de alto nível e pedir para o Trump e os Estados Unidos para reduzir a tarifa. Enquanto estiver existindo esse tipo de coisa, eu não posso me apresentar como uma pessoa suscetível a ouvir essas pessoas. Vocês escutam matérias na imprensa que são plantadas por pessoas que por vezes tentam chegar e ter acesso a mim. A maioria delas eu não atendo porque eu não consigo, né? O celular, eu saio daqui, vai ter uma meia dúzia de chamadas perdidas. Mas tem gente que eu quero fazer questão de não abrir a porta. Porque se o Alexandre de Moraes olha, calma aí, cara, esse cara aqui, pô, poderoso, hein? Pode chegar lá nos Estados Unidos, hein? Vou esperar, não vou recuar, não. Vamos ver o que ele vai arranjar. De repente ele vai arranjar um acordo caracu aí, ó, e a gente volta dobrando a aposta. Daquele jeito, né? Fica só esperando a fraqueza do inimigo para dar o bote. Eduardo, mas nessa entrevista você falando assim no final, você se mostra inconsequente. Sim. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. É para entender que não haverá recuo, não haverá recuo. Não é não e jogar não para depois ver se dá certo que sim. Não. Achar o meio termo. Não. Não estou aqui para isso. Tá? Então entendam que esse é o meu objetivo. Porque se o regime escolhe quem vai prender, quem vai se exilar, quem vai ficar inelegível, ele vai escolher quem vai poder se candidatar. E o regime no controle, não haverá anistia, não haverá Congresso livre. O STF, né, tem uma notícia da imprensa aí que fala, né, que o Alexandre de Moraes não, acho que atribui até toda a corte, falando que não será permitido que Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, caso sejam eleitos presidentes do Brasil, que eles deem anistia a Jair Bolsonaro, eles vão anular isso, no mesmo fundamento que anularam o perdão do Bolsonaro para o Daniel Silveira, falando que fere o princípio da pessoalidade. Ai, meu Deus do céu, o Brasil é uma piada, é uma várzea, né? Aqui nos Estados Unidos, o Biden deu perdão para o filho dele, todo sujo, todo cagado, o Hunter Biden. E ninguém falou nada. E não deve falar nada. É por isso que os Estados Unidos consegue, há quase 250 anos, manter uma democracia saudável com eleições periódicas.
E aí no Brasil? Surge um cara e consegue exercer uma ditadura. Os Estados Unidos, aconselho a todos vocês a estudar a história dos Founding Fathers, da independência norte-americana. 1776, um fazendeiro chamado George Washington juntou o pessoal, ficou bravo lá com o imposto do chá, entre outros produtos, e expulsou os britânicos daqui. Depois fizeram uma constituição, na sequência algumas emendas, algumas adaptações. Na primeira emenda garantiram os direitos individuais, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Fizeram uma esfera de inviolabilidade onde o Estado não consegue tocar, não consegue entrar. Por quê? Porque eles imaginaram, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, um sistema onde ninguém mais vai poder ficar sujeito aos desmandos de um ditador. Então traçaram uma linha e falaram, daqui para frente o Estado não passa, limitaram o poder do Estado. Seguindo até a carta lá do João Sem Terra, do século XIII, 1215, se não me engano, né? O primeiro embrião de Constituição que a gente teve, de limitação do poder de Estado. Né? Reconhecimento de direito de propriedade, etc. Então, a segunda emenda, o que vem? Como é que a gente faz para garantir a primeira? E aí, na segunda emenda, vem o acesso não somente às armas de fogo pela população civil, como bem está escrito lá, a formação de milícias. Sabe para quê? Para derrubar um governo ditador. Na Venezuela tem um dispositivo, é o artículo 300 e alguma coisa. Eu lembro porque o Oscar Pérez, que foi assassinado, policial venezuelano, ele subiu com um helicóptero e na faixa tinha escrito lá, artigo 300 e alguma coisa, 350, 340. Esse artigo da Constituição venezuelana, ele fala mais ou menos o que fala a segunda emenda dos Estados Unidos, que é o quê? A possibilidade do povo derrubar um governo ditatorial, que isso seria constitucional. Só como é que eles vão fazer lá? Se desde 2012 eles estão desarmados, inclusive com a ajuda do Viva Rio, do Rubem César, que depois que pegou muito mal, ele deletou uns posts, né? Mas eles ajudaram na campanha venezuelana de desarmamento. Paulo Figueiredo perguntou outro dia, né? Por que essa conta aí do Alan dos Santos o Moraes não derruba? E o Alan dos Santos está lá xingando o Moraes, está provocando pra caramba. Parece que as coisas estão mudando, né? Engraçado. Acho que Alexandre Moraes está com medo de censurar. Que bom, né? Ele falou que prefere a Europa do que Estados Unidos. Saiu uma outra notícia na imprensa falando que um dos ministros ali falou que não está nem um pouco preocupado, falou que o Mickey é que vai sentir falta dele. E que bom. Espero que o Chase, o Wells Fargo, Bank of America e outros bancos americanos não sintam a falta, né? Ah, Eduardo, mas só Estados Unidos? Não, calma, guerreiro. Calma que se cantar Magnitsky é o sistema mundial inteiro, tá? Mas enfim. Então, aí o meu prêmio, né? O meu prêmio de reconhecimento público do nosso trabalho, né? As matérias da imprensa contra mim, o que mostra que talvez eu seja uma pessoa relevante, né, que esteja trabalhando aqui contra esse sistema podre. Mas não são só eles, não. Tem o nosso grande amigo Debi Lloyd. Debi Lloyd tá doido. Debi Lloyd quer congelar as minhas contas, as contas do meu pai, pegar meu passaporte, né, Debi Lloyd? Continua aí, guerreiro. Para quem não sabe, eu vou mostrar aqui o Debi Lloyd. Ele fez uma entrevista e ele também, né? Começou querendo pegar meu passaporte, agora está querendo me prender. Ele é um dos responsáveis máximos pelos juízes da Suprema Corte terem perdido o passaporte. Então, se você é um juiz da Suprema Corte brasileira, perdeu o seu passaporte, bate lá na porta do PT, da liderança do PT na Câmara, fala aí com Lindbergh Farias, o cara que pediu meu passaporte, e que se não fosse por isso, eu não estaria exilado aqui acelerando esse processo. E se eu não estivesse aqui acelerando esse processo, modéstia à parte, seria muito complicado da gente estar agora, né, em julho, tendo essas medidas todas contra os ditadores de toga, né? Notoriamente o Alexandre de Moraes. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso amigo Lindbergh Farias, dando entrevistas e botando a medalha no meu peito. Que, segundo ele, comprovam que o deputado licenciado tentou pressionar autoridades americanas a impor sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Olha, Tiago, são pelo menos 3 crimes: abolição do Estado Democrático de Direito, coação no curso do processo e obstrução de justiça. Nós temos mais de 600 manifestações do Eduardo Bolsonaro. Tem um roteiro das conversas com cada parlamentar, com cada autoridade, pedindo sanções ao governo brasileiro, né? E a gente está entregando tudo isso. Agora tem uma preocupação muito grande, porque para nós é uma organização criminosa que está ali atuando para impedir, para tumultuar um julgamento que está em curso.
Repara, mais de 600 postagens, Eduardo, não sei o que e tal. O que o Lindbergh ele fez? Ele foi na minha rede social e pegou aquilo que já era público. Só que ele está achando que isso é um trabalho de inteligência. Falei, olha, Lindbergh, se você quiser transferir seu título para São Paulo e votar em nós, eu sei que você é fã, né? Nunca me tratou mal. Aliás, o Lindbergh, cara, é um cara que, pô, você olha para a cara dele no Congresso, ele, meu Deus do céu. É difícil sentir raiva do Lindinho. Mas vamos lá, Lindinho. Mais uma vez ele finaliza. Ele finaliza tentando vincular, né, a nossa ação aqui como sendo algo personalíssimo, só por conta do Bolsonaro. Já falei que não é. E mais para frente aqui a gente vai ver que realmente o que ele está fazendo nada mais é do que printando a minha rede social, e agora o Alexandre de Moraes está copiando o Lindbergh, né? Porque a matéria que a gente leu ali do Valor, o Alexandre de Moraes basicamente pegou 3 links das minhas redes sociais, né, do Facebook, do X, e jogou dentro de um inquérito. Então, pode ter certeza, a gente não é imbecil a ponto de ficar expondo os nossos contatos. Vai ter muita reunião com o deputado, com o senador, porque são pessoas públicas. Essas pessoas, você pode ir para a rede social e bater uma foto. Elas até desejam isso. Nossa rede social é grande, então é bom mostrar essa proximidade, mostra aos eleitores, né, com quem que você anda. Isso vai crescendo o prestígio de lado a lado. Mas pode ter certeza que eles passam muito longe. Congelou a tela. Pode ter certeza que eles passam muito longe de qualquer coisa sensível. A gente não fica dando a cara a tapa postando fatos para que o inimigo tenha o poder de depois vir para cima de nós. A gente não dá munição para o inimigo. Moraes e Lindbergh, como você disse, e como a Gabi estava nos contando também, vai ser ouvido hoje a partir das 15h. Tem acontecido aqui no Brasil, que, segundo Eduardo, ocorrem aí sob a perspectiva da perseguição política, né? E aí o próprio Gonê, Procurador-Geral da República, fala ao Supremo, Tainá Uribe, que a iniciativa de Eduardo, o tom intimidatório usado por Eduardo nas suas manifestações nas redes sociais, dão uma ideia, né? E passam a impressão de que ele próprio está admitindo, né, a sua atuação, algo que ele já havia dito quando anunciou a sua licença, né, para cuidar desse assunto especificamente junto aos Estados Unidos. Faz muito tempo já que eu venho avisando, mas muito tempo. É que nunca me levaram a sério. Faziam chacota, né? Bota na tela aí. Produção, bota na tela aí, produção. Faziam chacota, né? Eduardo Bolsonaro alvo chacota em jantar na casa do Moraes. Tá aí, ó. Cadê o risinho agora, Moraes? Deixa eu me botar na tela, calma aí. Cadê o risinho agora, Moraes? Matéria da Mônica Bergamo ali, ó. Ministros do STF fazem piada sobre quem deverá ter visto, quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Aguardo as piadas, eu quero rir junto. E eu quero rir junto mais semana que vem. É que assim, é difícil precisar uma data para alguma coisa, né? Não estou falando nada, não. Mas a expectativa sempre é grande. Eu quero rir junto. Por que parou agora a risada e agora virou inquérito? Agora estou pedindo minha prisão. Quer ver como é que eu avisava há muito tempo? Ó, isso aqui é de... Isso aqui tem mais de ano, ó. Recebi informação, finalizo, recente, de que o delegado Fábio Shor, um delegado federal, um delegadinho querendo enquadrar deputado federal, pelo amor de Deus, que república de banana que a gente está vivendo, me desculpa aqui, mas que o delegado Fábio Shor está deixando o comando dos inquéritos do Alexandre de Moraes. Fica, Fábio Shor! Delegado Fábio Shor, fica no comando, se você tem coragem. Se você não é um cachorrinho do Alexandre de Moraes, fique à frente dos inquéritos. Você não foi na casa lá do Oswaldo Eustáquio? Não teve a filha dele, menor de idade, falando que foi apalpado nas partes íntimas? Fica aí, Fábio Shor. Você não é o cara? Tá fugindo? Guilherme Amado saiu do Metrópolis. Por que, Guilherme Amado? Não foi você que deu a notícia que o Alexandre de Moraes usou para embasar a prisão do Felipe Martins? Botou um cara inocente 6 meses na cadeia. Vocês perderam a noção do ridículo e a gente vai sim, não por vingança, mas para tentar colocar esse país aqui nos eixos, a gente vai correr atrás dessas histórias, podem esperar.